Ok, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Quero dizer a você que, se você quiser encaminhar sua pergunta para o nosso programa, pode encaminhar. Nós temos aí o facebook.com/Escola da Fé, temos também o e-mail, que é escoladafé, né? .com.br, tá certo? E você tem também a Escola da Fé, @cançãonova.com.br, .com, não tem BR. E o telefone também é 12-31-86-2600, tá? Pode, então, encaminhar sua pergunta se você quiser. Eu quero lembrar que amanhã estarei, se Deus quiser, lá na cidade de Maringá, no Paraná. Amanhã não, no sábado, com o primeiro congresso, interessante, primeiro congresso de empreendedores católicos. O que é um empreendedor católico? É aquele que faz alguma atividade com o espírito cristão. Pode ser uma atividade empresarial, pode ser uma atividade dentro da igreja, né? Um padre, um pároco é um empreendedor, né? Quem trabalha, quem promove alguma coisa na igreja é um empreendedor. Não precisa ser uma grande, mas uma coisa pequena, né? Então vamos rezar, vamos haver a cura interior, vamos meditar sobre o que é importante na nossa vida religiosa. Será lá no Teatro Marista, na cidade de Maringá, no sábado, a partir das 8h30, se Deus quiser. Quero mostrar rapidamente alguns livros ligados ao assunto que nós estamos tratando, a Eucaristia. A Canção Nova tem aqui, são todos os livros aqui tem na Canção Nova. Uma coleção, são 7 livros sobre os sacramentos, que a editora Canção Nova pediu para eu escrever. Então, eu escrevi para a editora Canção Nova. Você não precisa comprar toda a coleção, você pode comprar isolado. Se você quer só a Eucaristia, compra só esse. Se quiser, por exemplo, só a unção dos enfermos, compra só a unção dos enfermos. Se quiser comprar a coleção inteira, compra. Tá? Temos esse livro, Os 7 Sacramentos, que tem, claro, a Eucaristia. Tá? Um livro específico sobre a Eucaristia, que é um resumo que eu fiz da obra de um grande santo eucarístico, São Pedro Julião Eymar. É um dos santos que mais escreveram. Ele escreveu 5 volumes sobre a Eucaristia. Eu resumi os 5 volumes nesse livro. O mistério, né? O segredo da Sagrada Eucaristia. Uma beleza. Eu posso dizer que é uma beleza porque não é nada meu. Eu apenas fiz uma monografia, uma compilação. Tá? A Eucaristia, Pão da Vida Eterna, que é do bispo Raffaello Martinelli, que trabalhou mais de 20 anos com o Papa Bento XVI na Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. É o livro para catequese mais bonito que eu já vi sobre a Eucaristia, porque ele é todo ilustrado. E o bispo explica aqui cada detalhe do que é a Eucaristia, da missa, etc. Tudo que envolve a Sagrada Eucaristia, né? Baseado no catecismo da igreja, baseado em tudo que a igreja nos ensina. Bom, então, sobre a Eucaristia, nós temos isso aí. Tem aquele livro maravilhoso também, do Scott Hahn, né? O Banquete do Cordeiro, e tem outros livros aí bonitos que você pode ver. Bom, vamos, então, aqui continuar o nosso estudo com a Redemptione Sacramento. A Redemptione Sacramento, até escrevi aqui, é um documento do ano 2004 que o Papa João Paulo II encomendou quando ele escreveu a encíclica Ecclesia de Eucaristia. Ele pediu à Congregação da Fé que escrevesse normas precisas sobre a Eucaristia. Então, a Congregação da Fé escreveu. É isso que eu estou mostrando aqui. Eu peguei alguns pontos apenas. São 186 artigos. Então, aqui, por exemplo, né, tem um item que diz assim: queixas por abusos em matéria litúrgica. O item 183 diz assim: de forma muito especial, todos procurem, de acordo com seus meios, que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia seja defendido de toda irreverência e deformação, e todos os abusos sejam completamente corrigidos. Então, todo mundo, todo cristão deve cuidar para que, né, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia não sofra profanação, não sofra abuso. Isto é, portanto, é uma tarefa gravíssima para todos e cada um, excluída toda acepção de pessoas. Todos estão obrigados a cumprir este trabalho. Então, o documento diz: todo cristão é obrigado a zelar para que a Sagrada Eucaristia, que é o próprio Cristo, é o próprio Deus, não seja profanada, não seja
abusado, né? E aí o outro item, o seguinte, diz o 184 diz assim: qualquer católico, seja sacerdote, diácono, fiel leigo, é para nós, fiel leigo, tem direito a expor uma queixa por um abuso litúrgico. Uma coisa errada da liturgia, o leigo pode reclamar. Está escrito, é o item 184. Ante o bispo diocesano e ao ordinário competente, né, que se lhe equipara em direito, ou até direito diante da Santa Sé, ou seja, o Vaticano, Roma, em virtude do primado romano do pontífice. Então, o leigo tem o direito, se tem alguma coisa errada, diz o documento, de reclamar. Mas o documento diz o seguinte: primeiro, reclame ao bispo. Passa o outro. Tem mais um item? Aqui. Convém, sem dúvida, que, na medida do possível, a reclamação ou queixa seja exposta primeiro ao bispo diocesano. Para isso, se faça sempre com veracidade e caridade. Então, muito importante. Muita gente me escreve: olha, está errado isso aqui. É ao bispo que você deve comunicar. Agora, ele fala com veracidade, ou seja, tem a prova. E caridade. Não vai chegar brigando, não vai chegar ofendendo, acusando o padre. Não. Eu acho que até a primeira coisa, né? Se tem uma coisa errada, conversar com a pessoa que está fazendo aquilo errado. Se é um ministro da Eucaristia, se é um diácono, se é um, não sei, um coroinha, se é o próprio padre, vai na pessoa primeiro. Olha, vocês conhecem esse documento da igreja, fala que isso aqui não pode. Aquela veracidade ali, o que é? Você mostrar o documento. Não sou eu que estou dizendo, é o Papa. A verdade está aqui. E caridade, sem brigar. Não é para brigar, não, é para a gente acertar as coisas com caridade. Ok? Então, isso é muito importante a gente entender. Pode passar. Bom, agora eu vou voltar no item anterior, onde eu parei na semana passada. O item 57 diz assim: é um direito da comunidade de fiéis que, sobretudo na celebração dominical, a missa de domingo, haja uma música sacra, olha aqui, adequada e idônea. Então, a música tem que ser sacra. Não pode ficar tocando qualquer música. Tem que ser música sacra, ou seja, a letra é sagrada, está de acordo com a Eucaristia, né? De acordo com o costume. E sempre o altar, os paramentos e os panos sagrados, de acordo com as normas, resplandeçam por sua dignidade, nobreza e limpeza. Então, tudo muito bem limpo, os paramentos do padre, a toalha branca da mesa, tudo bem cuidado. Normalmente, a gente nota que tudo é muito bem cuidado. Eu percebo que o povo tem muito carinho com isso é bem cuidado. Pode passar. 59. Cesse a prática reprovável de que sacerdotes ou diáconos, ou mesmo os fiéis leigos, modificam e variem a seu próprio arbítrio, aqui ou ali, os textos da Sagrada Liturgia que eles pronunciam. Então, olha o que ele está dizendo: padre, diácono, leigo, não pode alterar o texto litúrgico. Tem o missal, tem as normas, chamadas rubricas. Então, eu não posso alterar, eu tenho que seguir o que está ali. Por quê? Porque o Vaticano tem uma congregação chamada Sagrada Congregação do Rito Litúrgico e Disciplina dos Sacramentos, que é quem regula tudo isso. O Papa aprova para toda a igreja. Sabe, é isso que dá à Igreja Católica unidade, força, seriedade. A mesma mesa celebrada aqui é celebrada no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos. Isso dá uma consistência muito grande à nossa religião, à nossa fé. Quando fazem isso, trazem instabilidade à celebração da Sagrada Liturgia. Ou seja, quando o celebrante muda a seu critério as coisas, o documento diz, trazem instabilidade à celebração. E não raramente adulteram o autêntico sentido da liturgia. Por exemplo, se um padre, isso eu nunca vi
acho que não acontece. Estou falando aqui, se um padre, por exemplo, ele muda a fórmula da consagração, de repente não houve a consagração. Entenderam? Se ao invés de dizer, isto é o meu corpo que é dado por vós, ele dizer outra coisa da cabeça dele, de repente, não houve a transubstanciação. Então, aí tem que seguir. Vamos lá. 62. Vocês estão vendo que eu estou pulando, não é? Não está permitido omitir, cortar ou substituir arbitrariamente as leituras bíblicas prescritas, nem, sobretudo, modificar as leituras e o salmo responsorial que contém a palavra de Deus com outros trechos não bíblicos. Bom, aqui tem que explicar o seguinte: no domingo não pode mudar nada. Durante a semana, é autorizado que o sacerdote pode mudar alguma leitura, dependendo de uma atividade que ele vai celebrar. No domingo não pode, mas durante a semana o padre pode mudar o texto do Evangelho e tal. Agora, não pode, por exemplo, substituir, por exemplo, o salmo responsorial, que vem entre a primeira leitura e o Evangelho. Não vamos colocar esse salmo, não, vamos cantar uma música. Você pode cantar o salmo, você não pode substituir o salmo. Por quê? Porque o salmo, ele faz uma ligação da primeira leitura com o Evangelho. É uma sequência da liturgia, da palavra, que tem uma lógica. Então, você não pode tirar, entendeu? Você pode cantar o salmo, mas você não pode tirar o salmo responsorial dali. Vamos lá. A leitura evangélica, o texto do Evangelho, né, que constitui o momento culminante da liturgia da palavra, nas celebrações da Sagrada Liturgia, reserve-se apenas ao ministro ordenado, conforme a tradição da igreja. Então, quem deve proclamar o Evangelho é o ministro ordenado, ou diácono, ou padre, ou bispo. Não pode ser leigo, não pode ser seminarista, não pode ser irmã, tem que ser ordenado, conforme a tradição da igreja. Então, vejam bem, a igreja traz lá da sua raiz essas coisas. Por isso, não está permitido a um leigo, embora seja religioso, por exemplo, um leigo consagrado na Canção Nova, um irmão, embora seja religioso, proclamar a leitura evangélica na celebração da Santa Missa. Ele pode fazer fora da missa, mas na missa. Por que isso, gente? Porque o Evangelho é o Cristo que proclama. Quem é que representa o Cristo na missa? É o padre. Ou então o diácono, que também recebeu o sacramento da ordem. Entende? Por isso que não pode ser o leigo. Porque é o Cristo que proclama. Então é por isso que o padre faz a homilia. A homilia não é do leigo, é do padre. Por quê? Porque é o Cristo que prega. Então a liturgia guarda todo esse sentido, né? Vamos lá. 64. A homilia que se faz no curso da celebração da Santa Missa é parte da mesma liturgia. Então, a homilia é parte da liturgia, tá? Será feita normalmente pelo mesmo sacerdote celebrante, ou se ele delegará a outro sacerdote com o celebrante, ou às vezes, de acordo com as circunstâncias, também ao diácono, mas nunca a um leigo. Então, a homilia é do celebrante. Ele pode dar ao co-celebrante, ou então até a um diácono, porque todos são ordenados. Agora, não deve ser o leigo, ok? São as normas da Redemptionis Sacramento. 67. Bom, de acordo com as circunstâncias, também ao diácono, mas não ao leigo. 67. Ao fazer a homilia, procure-se iluminar em Cristo os acontecimentos da vida. Então, ele instrui até como que deve ser feita a homilia, o conteúdo da homilia. Faça-se isto, sem dúvida, de tal modo que não se esvazie o sentido autêntico e genuíno da palavra de Deus. Então, a homilia deve pegar primeira leitura, se for domingo, segunda leitura, o Evangelho, e fazer uma explicação disso aí, aplicando a vida, né? Faça-se isso, sem dúvida,
de tal modo que não se esvazie o sentido autêntico e genuíno da palavra de Deus. Por exemplo, tratando só de política, ou de temas profanos, ou tomando como fonte ideias que provêm de movimentos pseudo-religiosos de nossa época. Então, não desviar a homilia da palavra de Deus. Não é? Não fazer uma homilia simplesmente política ou simplesmente sociológica, não, mas ela tem que estar ligada à palavra de Deus. Vamos lá. 69. Na Santa Missa e em outras celebrações da Sagrada Liturgia, não se admita um credo ou profissão de fé que não se encontre nos livros litúrgicos devidamente aprovados. Bom, no domingo a gente reza o credo. A igreja tem 2 credos oficializados na liturgia. É o credo chamado Símbolo dos Apóstolos, que nós rezamos no Brasil, que é o mais curto, e tem o credo chamado Niceno Constantinopolitano, que é aquele mais longo. Na Europa, nos Estados Unidos, se reza o Niceno Constantinopolitano. Aqui se reza o Símbolo dos Apóstolos. O importante é que seja um credo oficializado pela igreja. Não posso inventar um outro, tá? 71. Conserve-se o costume do rito romano de dar a paz um pouco antes de distribuir a Sagrada Comunhão, como está estabelecido no ordinário da missa. Olha aqui, o documento está mandando a gente dar a paz antes da comunhão. Eu tenho notado que a maioria dos padres eliminaram isso e faz no final da missa. Está errado. Olha aqui, conserve-se o costume do rito romano de dar a paz um pouco antes de distribuir a Sagrada Comunhão, como está estabelecido no ordinário da missa. Vai. Convém que cada um dê a paz sobriamente, não é ficar se abraçando, parabéns, não, sobriamente, a paz de Cristo, entendeu? Sobriamente, só aos mais próximos a si, é quem está do lado de cá, quem está do lado de cá, não tem que ir lá na frente, ir lá para trás, entendeu? Muito padre suprimiu o abraço da paz porque o povo faz uma bagunça na igreja. Um dia um bispo estava celebrando, quando o bispo viu, o coroinha que estava segurando o báculo dele, estava lá no meio do povo, dando a paz de Cristo para o povo, com o báculo do bispo na mão. O bispo, meu filho, não pode fazer isso. O bispo não pode sair do presbitério. O padre não pode sair do presbitério e dar a paz ao povo lá embaixo. Está escrito aqui. E o rapaz com o báculo do bispo está no meio do... Aí o que acontece? Os padres... Então, convém o quê? Orientar o povo. Antes da comunhão, o abraço da paz. A paz de Cristo. Não é um ato penitencial. Eu vou me reconciliar com meu irmão. Não. O ato penitencial já foi no começo da missa. O documento deixa isso claro. É um desejar a paz de Cristo, que nós vamos receber, todos nós agora, na Eucaristia, entendeu? Convém que cada um dê a paz sobriamente aos mais próximos assim. O sacerdote pode dar a paz aos... Olha, o sacerdote pode dar a paz aos ministros, permanecendo sempre dentro do presbitério. O padre não pode sair do presbitério, ok? Para que não altere a celebração. Tudo, gente, tem um sentido litúrgico, entende? Essas coisas não são caprichos da igreja, não. É a liturgia. Vai. Faça-se do mesmo modo, se por uma causa razoável deseja dar a paz a alguns fiéis. Ou seja, se ele quer dar, por exemplo, está celebrando uma missa, é o pai do celebrante que está ali, então a pessoa pode subir ao altar. O padre não vai lá, a pessoa vem ao altar. Ok? Não está permitido relacionar a celebração da missa com acontecimentos políticos ou mundanos ou com outros elementos que não concordam plenamente com o magistério da Igreja Católica. Então, não pode usar a missa para qualquer coisa. Vamos lançar aqui a candidatura de um sujeito para prefeito, vamos lá celebrar uma missa. Não, faça isso. Isso pode desvirtuar o sentido da missa. Entendeu? Então,
é bem claro o documento. Uma coisa que eu queria dizer, que não está nesse documento, mas que saiu da Congregação da Fé, quando era prefeito cardeal Canizares, que ele era o prefeito da Congregação do Rito dos Sacramentos com Bento XVI. O cardeal Canizares emitiu um documento dizendo o seguinte: não se deve cantar no abraço da paz. O abraço da paz não deve ter canto. É um documento da Sagrada Congregação do Rito litúrgico e disciplina do sacramento. Então, o abraço da paz é em silêncio. Sabe, gente, a igreja faz normas, não é por fazer, é para a gente cumprir. É por isso que eu estou colocando aqui. Eu tenho essa norma no meu computador direitinho. Se alguém quiser ver, eu posso mostrar, tá? Bom, além disso, se deve evitar totalmente a celebração da missa pelo simples desejo de ostentação, olha aí, ou celebrá-la de acordo com o estilo de outras cerimônias, especialmente profanas, para que a Eucaristia não se esvazie de seu significado autêntico. Eucaristia, gente, é uma coisa só. Ação de graças a Deus. E o quê? O sacrifício do Calvário que se torna presente. Não tem nada mais importante na face da terra. Então, não pode ser manipulado, esvaziado, entende? Feito de qualquer jeito, né? Vamos lá. 84. Além disso, onde se celebre a missa para uma grande multidão, ou, por exemplo, nas grandes cidades, deve-se vigiar para que não se receba a Sagrada Comunhão por ignorância os não católicos. Né? De repente, a pessoa que nem é católica, nem fez, vai lá comungar. Então, a igreja pede que se tome cuidado com isso. Ou, inclusive, os não cristãos, né? Sem terem conhecimento o magistério da igreja e de se referir à doutrina e à disciplina. Então, Eucaristia é para quem está preparado, fez a primeira comunhão, passou pela catequese. Então, na cidade, nós fazemos a celebração com milhares de pessoas, tomar esse cuidado. Né? E aí, gente, claro, o celebrante não tem condição de fiscalizar isso. Aí, cada um de nós é que tem que ser responsável por isso. Se você está com alguém, você sabe que esse alguém não está preparado, não fez primeira comunhão e vai querer... Não, você não pode comungar, espera aqui. Entende? Ou criança. É claro que o celebrante, os ajudantes, não tem condição de fiscalizar isso. Então, é aquilo que o primeiro slide que eu passei, é a responsabilidade de todo mundo velar para que a coisa ande direito. A distribuição da Sagrada Comunhão é um outro item do documento, que começa no número 89. Como é que deve ser feita a distribuição da Eucaristia? Então, ele diz assim, olha, 89. Para que também, pelos sinais, apareça melhor que a comunhão é participação no sacrifício que se está celebrando, aquilo que eu falei, o Calvário. Né? É desejável que os fiéis possam receber as hóstias consagradas na mesma missa. Entenderam? Para guardar esse sentido de que a missa é o sacrifício do Calvário, onde o Cristo torna presente, o ideal é que todo mundo comungue a hóstia que foi consagrada na missa. Mas, às vezes, não é possível. Às vezes, tem muitas hóstias guardadas no sacrário, então, precisa consumir essas hóstias. Então, traga. Mas o ideal, o sentido litúrgico mais completo, é que as pessoas comunguem a hóstia consagrada na missa. Claro que se você comungou a hóstia que veio do sacrário, comungou do mesmo jeito. É o sentido litúrgico que quer ser preservado. Como a missa é o sacrifício do Cristo, o ideal é que você comungue daquela hóstia, daquela missa. Esse é o sentido. Tá? Não quer dizer que não possa comungar a que está no sacrário. Pode. Os fiéis comunguem de joelho ou de pé. Olha aqui. Os fiéis comunguem de joelho ou de pé. Não pode proibir a pessoa de comungar de joelho. Está escrito que pode, no 80, 90. De acordo com o que estabelece a Conferência de Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica. Quando comungarem de pé, recomenda-se fazer antes
de receber o sacramento, a devida referência. É a vênia, né? Vai comungar de pé, você, antes de receber a Eucaristia, você faz a vênia, a referência, né? Entendeu? É isso aqui. Estabelecer as mesmas normas. Não é lícito, 91, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Não, olha, no item 91 da Redemptione Sacramento, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Passa. Congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos. Olha, a congregação emitiu um outro documento sobre esse item. E o documento é o seguinte. Bom, está na hora do intervalo, eu volto aqui daqui a pouquinho. Porque a congregação recebeu muita reclamação de que, às vezes, alguns padres negam a Eucaristia para quem se ajoelha. Então, a congregação emitiu um outro documento que não pode negar. Está ali, eu vou mostrar daqui a pouco. É um protocolo do Vaticano, está documentado ali. Vamos para o intervalo e a gente volta já daqui a pouquinho.